Opa, um grande abraço para você ligado aqui nas nossas redes sociais, um bom carnaval desde já, tá? Vamos falar da Internacional, uma semana que promete ser decisiva para o Leão da Paulista com o anúncio do novo treinador. Isso porque estamos às vésperas aí do início da Série D do Campeonato Brasileiro, a tabela já saiu, os grupos também saíram, a estreia da Inter vai ser no dia 13 de abril contra o Goiatuba em Goiás. Lembrando que os dois primeiros jogos em casa a Inter fará com portões fechados contra a Uberlândia e contra a Monte Azul por conta dos incidentes causados na partida contra o São José na Série D do ano passado, a briga entre as torcidas, tá? Além disso, a Inter foi multada em R$10 mil. Bom, os dois primeiros meses não foram legais, a Inter acabou caindo para a Série A2 do Campeonato Paulista, após 6 anos na elite, também na Copa do Brasil, o Leão foi eliminado na primeira fase nos pênaltis para o Vila Nova, 0-0 no tempo normal, 7-6 nos pênaltis. 8 jogadores já deixaram a Inter, antes mesmo da partida contra o Vila, o Ibali já tinha sido devolvido ao São Paulo, que o repassou para o Retrô, o JP Galvão foi devolvido ao Botafogo. Agora na sexta-feira nós tivemos vários jogadores rescindindo o contrato, a surpresa foi o André Luiz, goleiro, né? A gente tomou um susto, porque dava como certa a permanência do André Luiz para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série D. Ele foi bem no ano passado, ficou 6 partidas sem tomar gol, entrou para a história, 614 minutos, mas ele estava desgostoso, né? Quando ele perdeu a condição de titular por Igor Gabriel, logo após ter ido bem contra a Portuguesa, ali ele já sentiu que não ficaria, né? Além do André Luiz, o Carlão, zagueiro que pertence ao Almeria da Espanha, o Roberto Rosa, que veio do Avaí, o Felipe Albuquerque, que perdeu o pênalti contra o Vila, está indo para o Guarani. O Ramon Carvalho jogou demais o Limeirense, hein? Ramon Carvalho rescindiu porque pertence à Ponte Preta, vai jogar a Série C do Brasileiro pela Macaca. E o Alexandro, que esse o torcedor gostaria de levar no aeroporto, né? A gente sempre brinca, mas o Alexandro está indo para o Guarani. Vamos aguardar. Nome forte, Júnior Rocha. É um consenso da diretoria que o Júnior Rocha volte para a Inter. Ele que comandou o Leão no Paulistão do ano passado, levou até as quartas de final, mas no começo da Série D teve uma proposta do Guarani e acabou indo embora, né? E essa saída dele não deixou um clima legal, em especial com o presidente Danilo Maluf, mas nada que uma conversa não coloque os pingos nos is e que o Júnior Rocha, que hoje está sem emprego porque foi demitido pela Ferroviária após uma sequência de resultados negativos, o Júnior Rocha possa voltar. O Elano Blumer é o homem forte da Inter, ele gosta do Roberto Fonseca, técnico que está no Boa Vista do Rio, só que o Boa Vista acabou não avançando no Campeonato Carioca e não avançou na Copa do Brasil, foi eliminado em casa o Boa Vista, então muito provavelmente aí é outro nome muito forte para comandar a Inter. Vamos aguardar, essa semana promete ser decisiva, tá? O Independente deve agendar mais um jogo treino para esta semana, só disputou um jogo treino até agora, ganhou do Guarani por 1-0, o gol do Bachola no Pradão. A tabela da Bezinha já saiu, nós informamos aqui no último boletim. O Independente folga na primeira rodada, porque é grupo de 5. Independente, Batatais, Flamengo de Guarulhos, Guarulhos e São Carlos. Então o primeiro jogo do Galo vai ser só no dia 27 de abril, contra o Flamengo de Guarulhos no Pradão. A diretoria já definiu, os jogos serão às 10 horas da manhã, porque, na opinião do técnico PC, dificulta para o adversário, porque na Bezinha não tem dinheiro, né, os clubes para concentrar, vêm um dia antes. Então eles saem 4 da manhã, 5 da manhã e vêm direto para Limeira. Então ele acha que é um adversário que vem cansado para enfrentar o Independente. Esse ponto positivo pode ajudar o Galo, tá certo? Quartas de final do Campeonato Paulista, nós tivemos no sábado um show do Estevão, 3-0 o Palmeiras ganhou do São Bernardo, defesa ruim do time do ABC, e olha que fez uma boa campanha, terminou na frente inclusive do Palmeiras, né? Flaco Lopes de cabeça completou o placar num cruzamento do Richard Rios. Palmeiras eu falo, né? Deixaram o Palmeiras chegar, vai ser difícil o Palmeiras não ser tetracampeão, hein? O Corinthians ganhou do Mirassol 2-0, gols do Romero e do Memphis Depay. Bom, gol do Romero, ele é o maior artilheiro do Timão no século XXI, 66 gols. No gol do Memphis Depay, cruzamento do estreante Fabrício Angeleri, lateral esquerdo argentino, que veio do Getafe da Espanha, foi revelado pelo Godoy Cruz e se destacou no River Plate. Só que é o seguinte, a arbitragem prejudicou demais o Mirassol. Convenhamos,
a Daiane Muniz deixou de expulsar o André Carrillo, volante, com uma entrada violentíssima no Cleison no final do primeiro tempo. Mesmo o VAR chamando, ela manteve o cartão amarelo. Para mim era lance para expulsão e o Mirassol foi prejudicado. Agora o Muralha, hein? Pelo amor de Deus, como é que pode, tendo Walter, ex-Corinthians, ex-Cuiabá no banco, e o Ivan Baitello, que é o técnico tampão, né? Porque o Eduardo Barroca foi demitido, não colocar o Walter para jogar contra o Corinthians, né? Imagine a motivação do Walter, aí coloca o Muralha. Pelo amor de Deus, Muralha é titular do Mirassol desse jeito, o Mirassol cai para a Série B do Brasileiro, hein? Alô diretoria, alô comissão técnica, não dá mais para o Muralha ser o titular do Mirassol. Bom, o Santos ganhou de 2-0 do Red Bull, primeiro gol de falta do Neymar, uma falta que não existiu, hein? Não foi falta para o Santos. Mas aí o Neymar cobrou, bateu a bola do Juninho Capixaba e ela acabou entrando, né? 1-0 para o Santos, depois o gol marcado pelo João Schmidt, 2-0 para o Peixe. Olha que o Red Bull fez uma grande partida, o Lucas Evangelista não jogou, hein? Segundo o repórter Igor Sedano, ele teria pedido para não jogar, porque ele negocia com o Palmeiras. Então, por esse motivo, não tivemos o limeirense Lucas Evangelista em campo contra o Santos, tá? Hoje tem São Paulo, 8 da noite, Morumbi, São Paulo e Novo Horizontino. São Paulo que deve jogar com 3 zagueiros, é o esquema que gosta o Luiz Ubeldi. O Alisson está de volta, tem algumas dúvidas o técnico argentino do Tricolor. E se o São Paulo passar, isso vai acontecer desde 2019, que os 4 grandes não avançam para as semifinais. Sempre tem um intruso no meio, né? Sempre tem um time para atrapalhar a vida dos 4 grandes. Olha, é uma revanche. Ano passado o Novo Horizontino eliminou o São Paulo em pleno Morumbi nos pênaltis. Então, olha, tá aqui ó, o Novo Horizontino no gogó do torcedor tricolor. Morumbi que deve receber um excelente público nesta noite. Então, São Paulo e Novo Horizontino, a gente não sabe ainda as semifinais, porque se o São Paulo ganhar, aí nós teremos São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Santos. Se der empate é outro confronto, se der Novo Horizontino é um outro confronto, porque há um alinhamento, né? Aí as melhores campanhas, a melhor enfrenta a pior e depois o segundo contra o terceiro. Então amanhã a gente vai ter a definição aí, né? Hoje à noite mesmo, dos semifinalistas do Campeonato Paulista. Se passar o São Paulo, oxa, desde 2019 que os 4 grandes não avançam, certo? Olha, nos outros estaduais, nós tivemos no Rio de Janeiro outro erro de arbitragem. Não é porque eu sou vascaíno, não. Mas o Wesley era para ter sido expulso, né? Que entrada que deu no Verrete, quando a partida estava 0-0 no Engenhão. O Flamengo ganhou de novo com o gol do Bruno Henrique. Como ele gosta de marcar gol no Vasco, como ele gosta de marcar gol no Botafogo. É o Mr. Clássicos, o Bruno Henrique, que está na lista, né? Do Dorival Júnior, entre os 52 que foram relacionados para os jogos contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Flamengo joga por 2 resultados iguais. Agora na volta no Maracanã, o Vasco tem que ganhar por 2 gols de diferença para ser o finalista. O Flamengo pode perder por 1 gol. Na outra semifinal, definida, né? 4-0 o Fluminense atropelou Volta Redonda. 2 do Canóbio, 1 do Cano e 1 do John Arias. Como joga a bola o John Arias, hein? Espetacular esse gringo do Fluminense. Olha, o Fluminense que a vantagem era do Volta Redonda, hein? Volta Redonda jogava por 2 resultados iguais, ou seja, o Volta tem que ganhar por 4 gols de diferença para ser finalista. O Fluminense pode perder por 3 gols. Então, muito provavelmente, Flamengo e Fluminense decidam o Campeonato Carioca. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio, hein? Highlander o Grêmio no sábado, hein? Com o gol do Gustavo Martins de bicicleta. Nos acréscimos, o Grêmio levou para os pênaltis. Estava 2-0 para o Juventude. Gols do Adriano Martins de cabeça e do Mandaca. E aí o Grêmio conseguiu descontar, levou a decisão para os pênaltis. E aí brilhou o Thiago Volpe, ex-goleiro do São Paulo, estava no México. O Volpe, além de pegar 2 cobranças, ainda converteu a sua. Grêmio finalista e vai ter o Grenal, porque o Inter de virada eliminou Caxias pelo placar de 3-1 com 2 gols do Ener Valência e 1 gol do Vitinho. Lembrando que o Tomás Bastos tinha aberto o placar para o Caxias. Então Grêmio e Inter vão decidir o Campeonato Gaúcho de novo. Primeiro jogo vai ser na Arena do Grêmio, dia 8, e a volta no Beira-Rio no dia 16. No Campeonato Mineiro, nós teremos a final entre América e Atlético Mineiro. Primeiro jogo dia 8 com o mando do Atlético. Segundo jogo dia 15 de março com o mando do Coelho. O Coelho que tirou o Cruzeiro, o milionário Cruzeiro, nas semifinais. Antes da gente falar da 2 e da 3, Limeira já tem o seu novo secretário de esportes, tá? É o ex-nadador João Gomes.
nadador olímpico, atleta do Esporte Clube Pinheiros, foi uma indicação do Guilherme Guido, né? O Guilherme Guido fez um acordo com o prefeito Murilo Félix e indicou. E o Murilo mesmo disse que a intenção era que o Guilherme Guido fosse o secretário de esportes, mas o Guido quer ser o vereador, porque ele foi muito bem votado, então ele não quer decepcionar os seus eleitores, ele quer ser vereador. E aí indicou o João Gomes para o cargo. Estou vendo aqui, ele tem 39 anos, ele é especialista em nado peito, ele tem 2 medalhas em mundiais nos 50 metros peito, ele foi finalista olímpico em 2016 no Rio de Janeiro nos 100 metros peito e é campeão pan-americano em 2019. Então, boa sorte para o João Gomes como novo secretário de esportes aqui de Limeira. Na Série A2 nós tivemos a penúltima rodada, resultados importantes, Primavera 0-15 de Piracicaba também 0, e na luta contra o rebaixamento, o Rio Claro ganhou da Ferroviária por 1-0, gol do Cezinha, ex-Inter de Limeira de cabeça nos acréscimos. E o Linense que ganhou um confronto direto contra o São Bento 2-0. Então, estão classificados para a segunda fase da Série A2, Primavera, Capivariano, 15 de Piracicaba e Ituano. Dependem só de si na última rodada. Taubaté, Grêmio Prudente, Oeste e São José, do técnico Paulo Roberto. Precisam ganhar e dependem de outros resultados, Ferroviária, Santo André e Juventus. Hoje cairiam Rio Claro com 12 pontos e São Bento com 10. A Portuguesa Santista tem 12 e o Linense tem 14, eles também correm risco. Na última rodada tem São Bento e Rio Claro, é um confronto direto na cidade de Sorocaba. A Portuguesa Santista só depende dela, recebe o Votuporanguense, que não tem mais chances de classificação, cumpre tabela. E o Linense, que está correndo um sério risco, joga em Santo André contra o Ramalhão, que luta para se classificar. Então vai ser uma última rodada da 2 eletrizante. E para fechar o nosso boletim, Série A3 do Campeonato Paulista, os times aqui da nossa região. O Lemense foi a Porto Feliz e perdeu para o Desportivo Brasil por 2-1. O Rio Branco, mais uma derrota, terceira seguida. O Rio Branco perdeu em Itapira para Itapirense 1-0. E o técnico Leandro Melich acabou sendo demitido e o Luiz Carlos Martins é o novo técnico do Tigre. Reage em Rio Branco, porque olha, o Rio Branco que estava nas primeiras posições, agora é o 8º com 16, correndo um sério risco de não se classificar. Tomara que o Luiz Carlos Martins arrume a casa. Já o meu União São João de Araras perdeu também em casa no Hermínio Meto para o Monte Azul, da SAF do pai do Neymar e do Emerson Sheik. 1-0 de um Monte Azul. Então complicou de vez a vida do União São João. Então nós temos o Monte Azul, que é líder com 25 pontos. O Rio Branco é o 8º com 16. O União São João é o 12º com 13. E o Lemense o 13º com 13 pontos. Tá bom? Amanhã é carnaval. Bom descanso para todos vocês. Na quarta a gente volta com mais um boletim esportivo. A não ser que a Inter anuncie o novo treinador, que tenhamos uma notícia assim bombástica de última hora e a gente traz aqui no boletim informativo diário. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Juízo no carnaval, hein? Amanhã a gente volta. Grande abraço. Tamo junto. Pimba.